do Senhor, meus queridos, mais uma pré-aula aqui. Eu sou o Guilherme e vou estar dando para você essa pré-aula de hoje sobre as mulheres. Hoje é com você. Nós estamos na lição da instrução para as mulheres, o terceiro trimestre da EBD para os jovens. Hoje, então, nós queremos começar com o texto do dia, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. A síntese: a mulher deve se vestir com pudor, de modo a agradar a Deus. Nós vamos aqui para o texto bíblico 2, 9 e 15 de 1 Timóteo, que diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem a profissão de servir a Deus. Com boas obras, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor, na santificação. Aqui eu quero abrir um parêntese, aproveitar que já tem um parêntese no texto, que diz assim, ó: mas convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Quando a gente olha para essa palavra, a gente vai entender que há um contexto aqui no qual Paulo está defendendo uma postura que não envergonha a Deus, que não tire a atenção das pessoas do evangelho. Qual é o propósito seu, professora, né, que hoje pode estar aqui lecionando para os jovens? Eu quero conversar com você, professor também, porque há uma necessidade de a gente instruir os jovens a entrar agora com decência e prudência. Como é que é se comportar na presença de Deus? Eu costumo dizer que aquilo que nós somos do lado de fora é aquilo que nós somos aqui dentro. E do lado de fora só revela o que somos em secreto. Então, se nós temos intimidade com o Espírito Santo, se nós temos uma boa constância de leitura bíblica, aquilo que não agrada a Deus em nossas vidas, o Espírito Santo vai nos lembrar. Porém, há uma conduta que a gente deve ter para que essa postura agrade a Deus, porque o propósito é que nós sejamos testemunhas de Cristo. Sendo testemunho de Cristo, certo que para que eu possa dar testemunho de Cristo, não é só no milagre, não é só na porta se abriu. Ser testemunho de Cristo, como as pessoas te enxergam, como as pessoas te vê. A partir do momento que você fala de Deus, você se torna referência para outra vida. Então agora você tem que se atentar e lembrar que você deixou de ser somente ouvinte e você está agora sendo testemunho, você está propagando o evangelho. Você está se tornando referência para a vida de alguém, visto que há grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Pessoas não... Pode ser que o seu nome não seja ouvido por você, que as pessoas estão falando, as pessoas estão contando sobre você, só que ao mesmo tempo você tem que entender que as pessoas estão te vendo. Então, dar bom testemunho quer dizer que eu prego, eu aplico, só que ao mesmo tempo que eu aplico a palavra de Deus nos outros, eu também aplico em mim. Então, para que eu possa repassar um bom testemunho, eu tenho que sustentar na minha vida esse testemunho. Jesus disse para
que não haja escândalo de mim. O que Paulo quer falar sobre o escândalo? Não produza escândalo. O que ele diz? Nós não podemos escandalizar a Cristo. Como assim escandalizar a Cristo? Quando alguém olha para nós e através das nossas vestes, nós não honramos a Deus em decência, isso também está denegrindo a imagem do templo do Espírito Santo. As pessoas olham para nós e a informação sobre elas não é uma informação que agrada a Deus ou que aponta para Deus. É onde então nós devemos ter o cuidado. Paulo para Timóteo, ele é incisivo, ele é firme nas suas palavras para falar sobre as vestes. Tudo com decência. O que é esse tudo com decência? Está agradando a Deus? Você que é casado, professor que é casado, você que é, você que já tem seu marido na obra do Senhor, você que está atuando na obra do Senhor. A minha esposa e eu temos uma conexão onde todas as vezes que ela vai sair para o culto, ela pergunta, amor, gostou dessa roupa? Ou estou bem para ir ao culto? A preocupação dela não é me agradar, apesar de já me agradar, né? Mas o cuidado que ela tem naquele momento é para que ela saia de casa e quando ela chega à igreja, ou no trajeto, ou no dia a dia dela, ela não venha escandalizar a aliança que ela tem com Deus. Como que a tua filha, te serve e te escandaliza com as vestes? É o contexto que Timóteo está vivendo agora. E Paulo está relatando a ele. Por quê? Porque a postura que as mulheres estavam oferecendo naquele tempo estava trazendo uma inclinação de sensualidade. Estava sensualizando a vida delas. E os homens que iam ouvir os sermões, os irmãos que iam para o culto naquele tempo estavam dispersos porque muitas vezes a atenção era provocada pela falta de decência na veste das mulheres. Então, é onde Paulo escreve para Timóteo, a gente vai ler no versículo 10 que diz assim, mas como convém às mulheres que façam a profissão de servir a Cristo. Por que profissão? Leve a sério o que você está fazendo. Não, mas eu gosto de me vestir assim, eu prefiro me vestir assim. Às vezes a gente quer renunciar a algo grande e deixa de ter renúncias pequenas. Às vezes a gente quer renunciar a algo grande, pensando que vai promover uma manifestação de glória explosiva na nossa vida, só que a gente deixa de ter vigilância no detalhe, no que é simples. E o que é simples, esse simples que a gente acha, é o que o inimigo precisa para que através da nossa vida entre escândalo no meio de nós. Então, para que não haja escândalo no meio de nós, é necessário que venha a vigilância. Por que a vigilância? O cuidado. Eu preciso me comportar, eu preciso me portar, eu preciso ter uma postura que não só a minha fala sustente o evangelho, mas o meu testemunho de vida, o meu comportamento, a minha maneira de aparecer, a minha aparência, também demonstre e exale o Espírito Santo através da minha vida. É onde então a gente vai ver a introdução que diz assim, homens e mulheres são igualmente preciosos para Deus, resgatados pelo mesmo preço, o sangue de Cristo, derramado por nós. Isso não pode ser confundido como igualdade de papéis. Homens e mulheres são diferentes na anatomia, a função e posição de cada um na família, na sociedade e na igreja. Quando a gente fala aqui na introdução sobre homens e mulheres são diferentes da anatomia, a função e posição de cada um na família, na sociedade e na igreja. Nós vamos ver que o papel da mulher na vida do homem é interessante e o papel do homem na vida da mulher também é interessante. E quando estão separados, a palavra solteiro quer dizer ser inteiro. Então, espere no Senhor, eu esperei no Senhor.
Graças a Deus, fui contemplado por minhas orações, Deus me agraciou meu casamento. Só que esse ser solteiro e ter esse entendimento que ser inteiro, quando eu estou solteiro, é ter certeza e convicção em Deus, que Deus está preparando para mim o que lhe agrada, quer dizer que eu estou entendendo a minha função dentro da casa, dentro da sociedade, dentro do meu ministério e dentro da minha denominação. Por quê? Funções diferentes. Por que funções diferentes? Porque os dois têm intensidades diferentes. São usados de formas diferentes. Então é onde nós precisamos, professor, entender o contexto bíblico e a função dos dois de forma individual. Seu aluno precisa entender e conhecer qual é a importância dos dois antes de se tornar uma só carne. E a importância dos dois se tornando uma só carne. Por isso que hoje nós estamos direcionando as mulheres. Por quê? Porque é necessário que haja um cuidado. Você é templo e morada do Espírito Santo. Então, o seu papel é importante na vida do seu esposo ou futuro esposo, e é muito importante o seu papel dentro da congregação, como influenciadora de outras irmãs. Por quê? Cada um carrega uma inclinação ou um gosto diferente. E às vezes nós precisamos ter resistência sobre os nossos próprios desejos, e Cristo fala sobre isso. Ter domínio sobre os desejos. Então, quando você repassa essa informação de postura, esse cuidado com o esposo, o cuidado com a palavra, o cuidado, você está dizendo para quem está te vendo. Seja referência para Cristo e de Cristo. Seja referência para Cristo, você se tornando testemunha, e sede de Cristo, seja referência para outras pessoas. Você é importante para Deus, e a sua conduta faz com que outras pessoas também se comportem conforme você está se mostrando. Maneira de se vestir. Aqui eu separei um versículo em Gálatas 5,13 que diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Chamados à liberdade. Todo lugar que a gente entra, a gente tem liberdade. Paulo vai dizer, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Que liberdade é essa que eu tenho para viver que tem limites? Porque toda liberdade ela tem um limite. Se você for ver o significado da palavra no português, você vai entender que a palavra liberdade, ela nos oferece limites. Aí Paulo diz assim, então, não useis então da liberdade, tá dizendo, você já tem liberdade, para dar ocasião à carne. Que liberdade que nós estamos tendo em Cristo a ponto de desconstruir a imagem dele em nós. É isso, professor, que nós precisamos motivar os nossos jovens. Eu tenho liberdade no Espírito, eu tenho liberdade de ministrar a palavra, Deus tem me abençoado no meu ministério, eu tenho aconselhado, eu tenho visitado, ok. Agora, jovem, como você está fazendo uso dessa liberdade espiritual? Que liberdade você está vivendo a ponto de se manter firme numa prudência e decência em Deus? Por quê? Porque se você der lugar à carne, quando você dá espaço para a carne, você está dizendo, os meus desejos naturais, a minha essência natural agora que está entrando em vigor. E sem vigilância, vem a queda, vem o afastamento, o distanciamento entre você e o Espírito Santo. E dando espaço à carne, você vai estar pecando, e o salário do pecado
é a morte. É a morte. Então, você deve falar agora para os seus jovens e motivá-los a conhecer o contexto das cartas, para que eles venham entender o porquê que Paulo estava dizendo. Faça uso da sua liberdade, porém, não tenha ocasião para dar espaço para a sua carne. Se mantenha prudente, se mantenha decente, para que esse desejo não venha aflorar em ti e você não venha despertar o desejo em outros. Esse é o cuidado que nós temos que ter em nossas vestes, para não provocar o desejo nas outras pessoas, não tirar esse foco que já existe na pessoa numa busca individual, para que ela venha ter uma comunhão agora dentro do corpo coletivo da igreja, sendo que o coração dela tem esse desejo. E se ela não ter domínio sobre isso, ela vai vir acabar pecando. Então é necessário que você venha instruir a jovem e o jovem dentro da sua igreja a ter decência nas vestes e a ele motivar os jovens a continuar tendo essa decência. Porque não é um assunto crítico, não é um assunto polêmico. Porque tudo aquilo que cabe dentro de uma decência, tudo aquilo que cabe dentro de uma ordem não é polêmico. Tudo aquilo que te inclui a algo, tudo aquilo que potencializa a tua vida, tudo aquilo que te oferece crescimento não é algo polêmico. Não é algo de falácia, é algo sim de investimento. Então eu não preciso ter resistência a um argumento, eu preciso ter ânimo para cumprir essa palavra. Conduta das mulheres na igreja. Tito 2, versículo 11 e 13 diz assim, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, agradando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A conduta das mulheres na igreja, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança. Paulo diz, esperança que se vê, não é esperança, e sim esperança que se espera. Infelizmente, hoje com tantas informações, com tanto investimento do inimigo contra a igreja do Senhor, não vai prosperar, é bíblico, mas nós temos que fazer a nossa parte, para que nós não caímos nas ciladas, no laço do passarinheiro, ou em uma ferramenta preparada para o inimigo. Por quê? Porque quando ele fala aguardando a bem-aventurada esperança, antes disso, ele fala ensinando-nos que, ensinando-nos. Ele quer dizer, ensinando no meio de nós, que renunciando à impiedade, à prática da piedade, a falta da prática da piedade, a impiedade e a concupiscência mundana, o desejo carnal que o mundo lhe oferece, a prática carnal que o mundo lhe oferece. Vivamos neste presente século. Agora, o cenário, o tempo que você está vivendo, é esse tempo que Paulo ministra sobre a nossa vida, dizendo, seja prudente, ensinando que, renunciando, a sua renúncia de hoje é a sua vitória de amanhã. Grave isso. A sua renúncia de hoje é a sua vitória de amanhã. Hoje nós lutamos renunciando para colocar uma veste, por causa de uma opinião pessoal ou por falta ou por ser ministrado por alguém sem entendimento.
Nós perdemos o cuidado com o templo do Espírito Santo e acabamos afastando a graça da nossa vida. Por quê? Porque não agradamos o coração de Deus por causa de um detalhe: falta de renúncia. Professor, aqui eu repito a fala e volto a motivar você a ler o contexto e conhecer o contexto de cada carta na qual Paulo está ministrando às igrejas, para você entender o problema que cada ministrante naquele momento estava enfrentando e o cuidado de Paulo. As cartas de Timóteo e Tito são cartas pastorais. O cuidado agora que Paulo estava tendo era, olha, a igreja está passando por um vento onde o mundo está tentando entrar. Porém, aplique a palavra, aplique o conhecimento, ensine a eles, mas mantenha em vocês uma postura que seja referência para eles. Professor, se torne uma referência. Ofereça essa referência para os seus alunos. Seja você a referência para a próxima geração que te escuta. Assim como Jesus foi referência para a geração que defendeu a palavra para que ela viesse chegar até nós. Cada um que foi alcançado pelo Espírito Santo e motivado pelo mesmo, ele permaneceu lutando para que o Evangelho chegasse até nós. Então você, professor, é chegado o momento que você tem que lembrar as jovens da sua congregação a importância de manter uma postura de decência para que o mundo não habite no coração dela e a carne não afloreça os desejos do mundo. É necessário que eu e você derramar investimento sobre a vida deles. E qual é esse investimento? Motivação, palavra e oração, para que a gente possa assim trabalhar junto e cooperar. Como disse Paulo, eu quero ser cooperadores para o vosso gozo. A alegria de Paulo era ver aquele a quem ele discipulava prosperando, feliz, avante. É a mesma coisa nós precisamos conhecer o contexto dessas cartas para aplicar na vida do próximo de maneira que a gente entenda o que nós estamos aplicando, a importância da prudência, a importância da decência, a importância da obediência. Recomendações a um jovem pastor a respeito das irmãs. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. A palavra idônea, adjutora, a gente ministra bastante, né? Ajudadora, cuidadora, auxiliadora. Agora idônea quer falar capacitada. Capacitada ou tem capacidade para exercer. Quando Deus fala, né? E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele, quer dizer, capacitada. Capacitada. Você jovem pastor, muitas vezes nós, entramos num viés crítico e polêmico, mas agora eu quero que você deixe de lado todas as críticas e as polêmicas e entenda que a palavra de Deus, ela exorta, ela admoesta, mas ela também dá vida. Então nós precisamos entender que não é só exortar, é chamar para perto e discipular. Quer ver alguém dentro da igreja prosperando, permanecendo? Discipule ela. Chama para perto. Ah, mas eu sou um jovem pastor. Coloque alguém como líder dentro do teu departamento para que possa aconselhar as meninas. Sendo assim, dentro de reuniões, você possa ser vigilante e instruir a jovem que está dentro do seu departamento na área do aconselhamento para falar com as irmãs. Por quê? Porque o papel delas é importante também. Paulo tem o cuidado de dizer, não ensinem, não ensine. Enfim, o contexto que ele estava vivendo naquela época ali com as mulheres é que a postura das mulheres não oferecia testemunho cristão, com base bíblica, para elas estarem ensinando. O que elas estavam vivendo naquele momento não honrava a Deus. Então, Paulo, com todo cuidado, diz, olha, as mulheres não ensinem. Por quê? Porque o comportamento delas naquele momento não oferecia respaldo bíblico e cobertura espiritual para que elas direcionassem alguém. Só que agora a gente vai ver a importância da mulher no ministério do homem.
Por quê? Porque Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora capacitada para ele. Alguém que esteja capacitado ou tenha capacidade de estar com ele. É onde então a gente vai entender que Deus não entrega ninguém sem capacidade. Deus não entrega ninguém sem capacidade. E qual é o cuidado que eu tenho que ter? O cuidado que você tem que ter é em oração, para ser ministrado pelo Espírito Santo, para que essas pessoas que tenham inclinação e são chamadas por Deus e vocacionadas por Deus, para estarem próximo a você. Agora é necessário, pastor, professor, que você incentive o seu jovem a ter esse cuidado, para discipular as irmãs. Por quê? Para que ele, em vez de desmotivá-las a exercer funções, não venha desmotivá-las a não ter função na igreja. É necessário que eu e você motivamos as mulheres a estarem atuantes dentro da denominação, dentro do ministério, dentro de nossas vidas. Por quê? Billy Graham disse, eu aprendi mais com 10 anos de casamento do que 1 ano de ministério. Eu aprendi em 1 ano de casamento mais do que 10 anos de ministério. Então a gente vai entender que a importância de uma pessoa em nossas vidas, nos aconselhando, nos direcionando, nos chamando a atenção. Hoje eu e minha esposa temos um relacionamento de amizade dentro do nosso casamento, onde ela tem total liberdade de dizer aonde eu erro, aonde eu tenho que melhorar, aonde eu tenho que acertar. E isso estou falando dentro da denominação. Como servir melhor na minha igreja, como servir melhor ao meu pastor, como servir melhor à minha denominação, como melhorar nas pregações para não se tornar soberbo, altivo. Então é necessário que nesse momento você entenda o seu papel. Aqui nós concluímos com essa palavra. A Bíblia não é um livro feminista e nem machista. Não tem compromisso com movimentos, conceitos, ideologias humanas. Como palavra de Deus, prescreve condutas e papéis distintos para pessoas distintas, conforme o plano divino para cada uma delas. Todos os que cremos e praticamos, e que nela está escrito, seremos salvos se permanecemos com modéstia na fé, no amor e na santificação. A fé, nós tratamos como algo somente espiritual ou sentimentalizamos a fé. Licença. E muitas vezes, nós, em vez de praticarmos essa fé, como nós somos dedicados no trabalho, como nós somos dedicados naquilo que queremos ou almejamos, nós precisamos agora entender que fé é um ato de fidelidade, é uma concordância em palavra. Você falou algo para Deus, Deus falou algo para você e você vai sustentar esse argumento. Agora nós vamos falar sobre o amor. A palavra amor na Bíblia também já foi traduzida como caridade. Foi colocado amor para não ter uma má interpretação. Aí você fala sobre caridade. Caridade é você ajudar ao próximo, é você interceder pelo próximo, você entender o próximo. E santificação? Processo contínuo de separação. Eu entendo que a minha postura faz eu ter resistência aos meus desejos carnais, ou a influência do diabo o querer da influência do diabo sobre a minha vida. Então é necessário entender que Paulo está tendo um cuidado agora com Timóteo e com Tito, para que eles venham ser influenciadores na igreja deles, de maneira que a conduta de vida dele, que a postura de vida deles venha influenciar e motivar as pessoas que estavam junto com eles a promover o evangelho e alcançar novas pessoas, desconstruindo as falas que traziam mal para dentro da igreja. Aqui, quando nós falamos que a Bíblia não é um livro feminista nem machista, nós queremos dizer que a Bíblia ela tem uma opinião firme e convicta que pode promover em você abundância de graça em vida. Quando você tem acesso a ela, quando você conhece ela, não sente para ler a Bíblia sozinho. Convide o escritor,
Convide o escritor da Bíblia para ler ela com você. Não leia ela sozinho. Professor, não leia ela sozinho, não motive seus jovens a ler a Bíblia sozinho. Peça para que o escritor, o autor da Bíblia, esteja junto com você, melhor dizendo. Peça. Aquele que motivou e ministrou em corações para que ela chegasse organizada até a minha mão e a tua mão. Convide o Espírito Santo. Eu creio que esse amigo vai sentar do seu lado. E aquilo que está te causando dúvida e divisão dentro do teu coração vai cair por terra em nome de Jesus. E você vai continuar bem-aventurado, firme, convicto que a esperança vem. E aqui nós terminamos agradecendo o nosso pastor-presidente Roberto Weiler, vice-presidente pastor Alceu Mocfa, o superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Carlos de Souza. Eu sou o apresentador, coordenador aqui, o presbítero Adriano Fidelis e o responsável pelas artes, Julian Pereira. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa dividir com seus jovens e acrescentar neles motivação e fé e dar crescimento a eles por dentro da aplicação da Bíblia. Que Deus abençoe tua vida, teu ministério, em nome de Jesus.